A 70 quilômetros a noroeste do Lago Seco Lop Nor, em 16 de outubro de 1964, a República Popular da China testava o projeto 596, ou também conhecido como a bomba atômica chinesa, fazendo que com isso a China se juntasse aos Estados Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha e França como uma das 5 potências nucleares da época. Isso era um feito incrível, considerando que a China, cerca de 20 anos antes, estava devastada pela Segunda Guerra Mundial e há apenas 10 anos antes, devastada pela Guerra Civil Chinesa, e 5 anos antes, iniciado o seu projeto nuclear. Assim, no vídeo de hoje, veremos como a China conseguiu a sua bomba atômica. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixando o seu like e compartilhando o vídeo com todo mundo que você conhece. O seu apoio é fundamental para que eu continue trazendo conteúdo de geopolítica genuína para vocês. E considere a hipótese de virar membro. Os membros não só têm acesso antecipado aos vídeos, como participação nas lives exclusivas, no grupo de Telegram exclusivo, bem como aos vídeos dos cursos que estou colocando aos poucos para eles. E estimula muito a continuidade desse canal. O meu nome é Adriano Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. Na virada dos anos 40 para o início dos anos 50, apenas os Estados Unidos e a União Soviética eram as nações que tinham armas nucleares. Isso preocupava bastante Mao Tse-tung, que temia que os Estados Unidos poderiam lançar uma invasão contra o país para colocar Chiang Kai-shek, do KMT, em Taiwan, no poder de volta, e também porque basicamente a segurança chinesa estava nas mãos de Moscou, que viam a China como um mero estado satélite subserviente aos interesses soviéticos. No texto original do Tratado de Amizade, Aliança e Assistência Mútua Sino-Soviética, os soviéticos escreveram que no caso de uma invasão de um dos países signatários por um terceiro país, o outro país signatário prestaria assistência. Achando que era algo um tanto quanto vago, Zhou Enlai, ministro das Relações Exteriores da China, sugeriu adicionar uma cláusula dizendo que essa deveria ser feita por todos os meios possíveis, incluindo assim, na teoria, a possibilidade de armas nucleares. Os soviéticos inicialmente resistiram, mas acabaram aceitando, embora as palavras armas nucleares não ficou explícito no texto. O teste de fogo no tratado foi então finalmente colocado à prova durante a Guerra da Coreia. E à medida que os Estados Unidos e os aliados se aproximavam do rio Yalu, ao norte, na fronteira entre Coreia do Norte e China, os chineses começaram a temer que os americanos também iriam aproveitar o embalo para continuar a invasão em direção à China comunista. Afinal, em paralelo a essa guerra, as forças do KMT, lideradas por Chiang Kai-shek, tentavam, a partir de Myanmar, invadir a China continental na província de Yunnan, para assim retomar o país. O medo chinês parecia estar se concretizando, americanos atacando pelo nordeste e os nacionalistas do KMT atacando pelo sul. Incitados por Stalin, Mao Tse-tung então decidiu tomar a iniciativa e decidiu intervir diretamente na guerra, acreditando na vantagem numérica e na tese de que os americanos não arriscariam uma guerra nuclear total com os soviéticos. A aposta de Mao deu certo. Os americanos não usaram armas nucleares, embora tenham ameaçado e planejado fazer isso até mesmo depois do fim do conflito e armistício na Península Coreana. Fato que ecoou na mentalidade da liderança chinesa, que chamou isso de chantagem nuclear. Decisões como as do general MacArthur, líder das forças americanas no Japão, que planejou lançar bombas atômicas contra a China, só foram impedidas em cima da hora pelo presidente Truman, e comentários do general Curtis May, comandante do Comando Aéreo Estratégico, que disse em 1954 que não haviam alvos estratégicos adequados na Coreia, mas que se deveria jogar algumas bombas nos lugares certos na China, Manchúria e no sudeste da Rússia, davam fundamento a esse medo chinês. Afinal, não fazia nem mesmo 10 anos que os Estados Unidos haviam jogado bombas atômicas no Japão, e agora já ameaçavam repetir isso com os chineses. Durante a primeira crise do Estreito de Taiwan no final de 1954 e 1955, a liderança militar dos Estados Unidos novamente recomendou o uso de armas nucleares, embora o presidente Eisenhower tenha impedido.
Na percepção chinesa, seria questão de tempo até os americanos usarem das armas nucleares contra eles, e as relações com Moscou, que seriam seus protetores nucleares, também não estava nada bom. A China não só não confiava na proteção soviética, como agora temia que Moscou viesse a tentar submeter a China ao seu próprio domínio. Ficava claro para a liderança do Partido Comunista Chinês de que a China deveria ter as suas próprias armas nucleares. O primeiro impulso de Mao com seu novo programa foi recorrer justamente aos seus aliados, os soviéticos, que além da aliança estratégico-militar, haviam concedido empréstimos e ajudado a China a criar projetos de desenvolvimento industrial no estilo soviético, fornecendo também ao exército chinês mísseis, aeronaves e outros equipamentos militares. Os chineses já sabiam e estavam de olho no programa nuclear soviético antes mesmo da primeira detonação da bomba soviética em 1949, quando uma delegação do Partido Comunista, liderada por Liu Shaoqi, visitou Stalin e, para sua surpresa, pediu para visitar as instalações nucleares secretas. Stalin, que não esperava por esse pedido, ao invés disso, organizou para mostrar a eles um frustrante documentário sobre os testes nucleares soviéticos. Stalin via Mao como um fantoche para ser usado como escudo contra os Estados Unidos no Oriente. Por isso, qualquer tipo de parceria envolvendo tecnologia nuclear era impensável para ele. Porém, em 1953 Stalin morreu e Nikita Khrushchev se tornou o novo líder da União Soviética. E novamente, Mao pediu à União Soviética que ajudasse a China com seu programa de armas nucleares, acreditando que a nova liderança poderia ser mais receptiva a esse pedido. Porém, apesar dos esforços de Khrushchev em desestimular os chineses a seguir por esse caminho nuclear, pedindo que eles se concentrassem no desenvolvimento econômico, apontando que os soviéticos já haviam garantido a proteção nuclear, fez com que os chineses insistissem e conseguissem convencer os soviéticos a concordar em uma cooperação em certos itens para o uso pacífico de energia nuclear. Em tese, já havia uma cooperação nuclear ainda na era de Stalin, mas nada muito específico que visasse o desenvolvimento tecnológico da China na área nuclear. Então, somente em 1955 podemos falar de fato em que havia um acordo entre os dois países. Inicialmente, esse acordo não envolveu a transferência de informações sobre armas nucleares, apenas sobre uma estação de energia nuclear para fins pacíficos, com a criação de um instituto em Harbin, no nordeste da China, onde ficaria um reator de pesquisa e outros equipamentos, bem como também seria dado treinamento por engenheiros soviéticos. Além disso, os soviéticos também concordaram em ajudar a construir uma planta de enriquecimento de urânio, sendo em outubro de 1956 que começariam a construir algo relacionado ao enriquecimento de urânio chinês, esperando que ele ficasse pronto em junho de 1959. Mas em setembro de 1956, a situação no Oriente Médio começou a ficar grave com a crise de Suez. A Grã-Bretanha, França e Israel invadiram o Egito para recuperar o controle do canal, que havia sido nacionalizado pelo então presidente egípcio Gamal Abdel Nasser. Essa crise ameaçou transformar em um conflito mais amplo, com os Estados Unidos e a União Soviética se envolvendo. Diante dessa situação, tanto americanos como soviéticos estavam em comum acordo. Deveria haver a retirada britânica, francesa e israelense do Egito. Mas o tom soviético era muito mais ameaçador, dando um prazo de 12 horas, ou eles iriam agir unilateralmente para tirar a coalizão franco-inglesa e israelense do Egito, o que incluía a ameaça de usar armas nucleares, se necessário. Sem apoio americano e ameaçados pela União Soviética, franceses, ingleses e israelenses se retiraram, o que fortaleceu a posição de Khrushchev no cenário internacional. Mas o que foi entendido pela China nesse episódio é que a ameaça nuclear foi decisiva e que um estado nuclear no cenário internacional teria a capacidade de fazer qualquer um recuar. E é importante lembrar que naquele momento a China continental não era reconhecida como sendo a China de fato, pela maioria dos países, que reconheciam o governo de Taipei, na ilha de Taiwan governada por Chiang Kai-shek, como sendo o governo legítimo, incluindo com um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU.
Assim, em janeiro de 1957, a liderança chinesa decidiu acelerar o seu programa nuclear. Suas teses sobre a importância das armas nucleares agora estavam mais do que confirmadas. Porém, ela permanecia tendo problemas para produzir o suficiente de seu próprio urânio enriquecido. Uma vez que os soviéticos concordaram em fornecer 200 toneladas de urânio enriquecido à China, isso representava apenas 1/3 da quantidade que eles produziam a cada ano na época. Os soviéticos também concordaram em fornecer projetos de armas nucleares e orientação técnica. Os soviéticos começaram a enviar pequenas quantidades de plutônio, mas não as informações detalhadas sobre as bombas. Afinal, a desconfiança entre chineses e soviéticos estava cada vez mais alta. Os soviéticos queriam ter o controle do desenvolvimento nuclear dos chineses. Além das preocupações óbvias com relação à segurança do seu flanco oriental, eles também temiam que um teste nuclear chinês, que estava marcado para 1958, gerasse uma resposta ocidental. Afinal, depois que britânicos e franceses testaram pela primeira vez as suas bombas atômicas, o governo dos Estados Unidos decidiu que não deveriam permitir que outros países adquirissem essa capacidade, fosse quem fosse, pelo preço que tivesse que ser pago. A própria Austrália, por exemplo, estava preparada para testar uma bomba no início dos anos 50, mas desistiu justamente por causa da ameaça de retaliação dos Estados Unidos. Assim, o teste nuclear no final de 1958 só foi cancelado após uma enorme pressão soviética. Mas os chineses decidiram adiar apenas para 1960, o que deixou Khrushchev furioso. Do seu ponto de vista, os chineses estavam agindo de maneira irresponsável e que estavam prestes a arrastar os soviéticos para uma guerra nuclear. Sobretudo quando declarações de Mao Tse-tung diziam que a China não tinha medo de uma eventual guerra nuclear. Assim, Khrushchev exigiu que os chineses cancelassem o seu teste planejado para 1960. Porém, isto foi recusado pelos chineses. Durante uma das reuniões das lideranças chinesas e soviéticas, Khrushchev, em um acesso de raiva, chegou a derramar um copo de vinho em Liu Shaoqi, a quem ele chamou de fascista, o que fez a reunião ser cancelada. Até que finalmente em 1961 os dois países formalmente romperam a aliança, cessando todo tipo de cooperação entre ambas as nações na parte militar, de inteligência e, obviamente, no programa nuclear. A China imediatamente expurgou e caçou todos os espiões soviéticos dentro do país e expulsou diplomatas e militares da União Soviética. Esse rompimento fez com que os chineses se voltassem para outros parceiros comunistas, como a Albânia, que também havia rompido com a União Soviética e, além de poder fornecer urânio enriquecido, também tinha conhecimentos técnicos do programa nuclear soviético por dentro. E mais importante e até curioso, os chineses começaram a recorrer ao mercado negro. Eles contrataram um grupo de negociantes de armas suecos conhecido como os Bofors para ajudá-los a adquirir urânio e outros materiais nucleares de contrabandistas ocidentais. Finalmente, o primeiro teste chinês iria ocorrer em 16 de outubro de 1964, em Lop Nur, uma região remota no noroeste da China. O dispositivo tinha cerca de 20 quilotons, o que era equivalente às bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, com o dispositivo sendo lançado de um balão a uma altitude de 25 quilômetros. Os soviéticos, que agora eram tidos como inimigos de Pequim, estavam às cegas sobre o que acontecia dentro da China devido à quase absoluta ausência de inteligência dentro do território chinês. Assim, eles até sabiam que um teste iria ocorrer, mas não sabiam quando e nem exatamente onde. As suspeitas soviéticas, contudo, não estavam totalmente fora de realidade. Eles estimavam que o teste poderia ser feito ou na área da Mongólia Interior, ou na região de Xinjiang, ou até mesmo no Tibete. Eles detectaram o sinal de que um teste havia ocorrido, mas não sabiam o local exato devido à falta de instalações de monitoramento de testes perto da China. No entanto, independente disso, o sucesso chinês foi visto como um alerta vermelho em Moscou, que agora possuía um rival nuclear na sua desprotegida ala oriental. E em maio de 1965, os chineses realizaram o seu segundo teste nuclear.
Curiosamente, o maior risco de uma guerra nuclear, ironicamente, acabou não se dando num fronte europeu da Guerra Fria, onde tanto estrategistas e militares da OTAN como do Pacto de Varsóvia esperavam, mas sim no Oriente, onde um conflito militar não declarado de 7 meses entre a União Soviética e China, em 1969, mobilizou centenas de milhares de soldados dos dois lados e bombardeiros nucleares na pequena ilha de Damansk, no rio Ussuri, na Manchúria, quando um grupo de tropas do Exército de Libertação Popular atacou guardas da fronteira soviéticos na ilha. Essa crise somente diminuiu depois que o primeiro-ministro soviético, Alexei Kosygin, se reuniu com o primeiro-ministro chinês, Zhou Enlai, em setembro, assinando o cessar-fogo que foi ordenado com o retorno das linhas originais dos dois países, tendo esse episódio sido uma crise militar tão grave que nunca houve nenhum equivalente entre soviéticos e ocidentais durante a Guerra Fria. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem para que eu continue trazendo material para vocês. A sua ajuda é muito importante para o canal. Abraços e até o próximo vídeo.